Então estamos chegando ao auge. Candace Owens, o que essa mulher consegue imaginar não tem limites e faz sentido o porquê. Ela tem uma das maiores plataformas do mundo. Ela misturou os mundos do comentário político, teorias da conspiração e, tipo, crimes reais. E agora é quase como fantasia, tipo, estamos chegando ao ponto da fantasia. Você obviamente já deve ter ouvido falar ou visto a saga que ela fez. Ou o Foi meio que uma série de podcast sobre encontrar Brewera, se tornar Brigitte, ser Brigitte, sobre como Brigitte Macron, a esposa de Emmanuel Macron, tem um pênis. Aí virou. Bem, na verdade ela é o pai dele vestido de drag. Bem, ela está fazendo a mesma coisa com Charlie Kirk. Ela disse que ele foi morto por Israel. Depois ela sugeriu que pessoas da Turning Point Estados Unidos Amigos ou até a esposa Erika Kirk estavam envolvidos nisso. Candace disse que Charlie Kirk contou a ela ser um viajante do tempo e que, jovem, tinha superpoderes, como um herói da Marvel. Então vamos assistir e depois conversar sobre isso. Por que Charlie pensava ser um viajante do tempo? Ele afirmou que, como já havia mostrado antes, era um viajante do tempo e precisava me ver. Isso é só algo que as pessoas dizem para os amigos nas mensagens de texto? E, de novo, não era algo em que eu teria dado tanta importância na época em que ele dizia isso. Mas acabou se concretizando as outras partes. Ele realmente morreu jovem. Por que ele achava que morrer jovem era necessário para mudar as coisas? Ele realmente morreu jovem. Tem ligação com o Turning Point USA, nisso todos concordamos. Tá ligado ao fato de ele ter falado em um evento do Turning Point USA. Estou ocupada com isso. Leio essas mensagens e penso, o que é isso? O que é a realidade? Charlie morreu, como eu disse, ligado a essa organização. Acredito que todos concordamos que sua morte e a forma como ocorreu mudaram o mundo. Acho que não conseguimos compreender totalmente, nem consigo expressar isso. Não dá para fingir que tudo isso é só uma infeliz coincidência. É totalmente plausível, eu acho plausível, que eles soubessem algo sobre Charlie, e é por isso que o marcaram, monitoraram e provavelmente o seguiram desde que ele era jovem. Talvez achassem que os agentes pensariam que, se cercassem Charlie, ficassem com ele e fingissem ser amigos. Que no final das contas eles poderiam controlar Charlie e talvez mudar um resultado. Eles poderiam literalmente mudar um resultado relacionado ao Charlie. Então, quando... Pela primeira vez na vida dele, pois acredito que foi manipulado. Já disse que fui controlada e não percebia que havia agentes. E pela primeira vez na vida dele, Charlie levanta a cabeça e começa a reagir de uma forma significativa. Eles não conseguiram impedir que ele se tornasse maior. Isso parecia ser inevitável, mas eles entraram em pânico, eles parecem ter entrado em pânico, certo? Quero dizer, isso começou a acontecer em menos de um ano. Quando Charlie diz que não pensa assim e não acredita nisso, depois sugere, sabe de uma coisa? Tira o dinheiro da organização. E eles entraram em pânico, surtaram e a solução deles foi não, só mata ele, não podemos permitir isso. No final, ela claramente fala sobre Israel ou os doadores judeus do Charlie, como mostraram mensagens de texto que divulgou. Andrew Colvett, da Turning Point USA, confirmou que as mensagens são reais. Confirmou-se que Charlie enfrentava problemas com doadores judeus devido ao seu apoio reduzido a Israel. A afirmação da Candace foi comprovada em certo nível, mas ela mistura fantasia, perguntando por que ele disse ser um viajante do tempo, por que era seguido desde jovem e o que isso significa. Aqui está outro clipe com um vídeo engraçado no final, tipo uma edição do TikTok. Candace comenta sobre os superpoderes que Charlie Kirk tinha na infância. Agentes surgirão de repente. Quem é essa criança genial? Muitas coisas estranhas aconteciam com Charlie. Ele saía pra correr. Acho que contei isso pra vocês depois do sundown. E quando ele estava correndo, os postes de luz se apagavam. Era como se ele estivesse em uma explosão de energia, como um raio. Então tem uma ótima edição comparando ele ao Flash. É basicamente isso que ela diz, e fala tão sério como se realmente estivesse falando a verdade.
Os postes de luz se apagavam como se ele fosse só uma explosão de energia, como se tivesse eletricidade passando pelo corpo dele quando ele corria quando era criança. E ela meio que parece estar dizendo que, tipo, sim, ele era esse gênio mirim que estava sendo seguido por Israel. Acho que era porque eles queriam ficar de olho nele, porque sabiam que ele era um viajante do tempo. Digo tipo, sabe, que ele descansa em paz. Esse era um cara que debatia publicamente, discutindo atletas trans com universitários nos campi. Não entendo como você conecta essas coisas. E tipo, super-herói eletromagnético, que viaja no tempo, tipo o cara da mesa, prove que estou errado, e tipo um herói da Marvel super poderoso que viaja no tempo. Isso é um grande salto lógico para ligar essas duas coisas e dizer que é óbvio. É como ver Steven Crowder debatendo e afirmar: esse cara pode voar, tem invisibilidade e atravessa paredes. E, sabe, você não consegue dizer com Candace o que ela realmente acredita e o que ela está inventando só para entreter. Ela acredita mesmo nessas coisas que fala? Ela realmente acredita? Por que ela fala com tanta seriedade e gravidade? E parece que isso é algo que ela realmente pensa e ela só está passando a mensagem. Ou será que ela é tão boa no trabalho de criar essas narrativas, inventar essas histórias mirabolantes e construir esse mundo de fantasia em torno do Charlie Kirk ou da Brigitte Macrone? Ela ficou tão boa nisso que consegue, sem hesitar e de forma convincente, afirmar que Charlie Kirk é um viajante do tempo, tem superpoderes e apaga postes de luz. Você não sabe. E outra coisa sobre Candace é que às vezes ela acerta. Então, quando ela acerta alguma coisa, isso valida as coisas malucas que ela diz. Contei sobre o Turning Point. A USA precisou confirmar que as mensagens do Charlie Kirk para Candace Owens eram verdadeiras. Andrew Kovac, um dos melhores amigos de Charlie Kirk, confirmou: sim, essas mensagens são reais, após sua divulgação. Ele contou que tinha problemas com doadores judeus, teria que se afastar de Israel e perderia milhões em doações para o Turning Point USA. Então, quando ela fala algo sobre Charlie Kirk, ou Emmanuel Macron, ou Israel, isso é verdade, valida todas as fantasias. E é por isso que, em primeiro lugar, toda a plataforma dela pode ser tão desorientadora. Em segundo lugar, é por isso que é divertido, porque acho que muitas pessoas começam a acreditar em tudo o que ela diz por causa das coisas que ela falou e que foram comprovadas como verdadeiras. Tem um vídeo circulando. Veja um exemplo do Charlie Kirk comentando sobre teóricos da conspiração antissemita da Deep Web e afirmando que não seguirá essa linha com eles. Isso está sendo usado como uma forma de desacreditar as afirmações da Candace Owens de que ele estava tendo problemas com, você sabe, seus doadores judeus, ou seja lá o que for, para fazer a Candace Owens parecer uma tola. Então, vamos assistir ao vídeo. É tentador se envolver em teorias da Deep Web que, sinceramente, são baseadas em loucura. Sigmund Freud era um cabalista. Eles estão tentando usar a psicologia para introduzir e fazer da religião deles a religião do mundo. Isso ocorre com o ódio aos judeus, pois muitos acham que descobrem algo, mas não é verdade. A nação de Israel pode ter sido estabelecida por alguns franquistas. Essa aflição específica culpa os judeus por tudo relacionado a drogas, Prostituição, sexo, pornografia. Nós, judeus, amamos pornografia. Você está se esforçando para tentar criar essa grande teia de conexões. São os judeus. E são os judeus que estão no controle da Casa Branca. Nick Fuentes respondeu com uma palavra: judeus. Vai culpar um grupo inteiro pelos seus problemas por causa de baixo QI? Esses 6 indivíduos que estou mostrando para vocês foram os mais assassinos entre eles. A maioria deles era judia. Quem tem senso moral deveria rejeitar a culpabilização dos judeus. Foram pessoas judias que estavam nos comercializando. É tipo, cara, esses trechos mostram que foram pessoas judias que estavam nos comercializando. Ela está falando sobre escravidão. Jesus Cristo, a religião judaica, na verdade, foi iniciada por franquistas. Tipo, ela tem um jeito muito dramático de falar tudo.
Então, esse é o vídeo que viralizou comparando coisas que Charlie Kirk disse no podcast dele sobre, sabe, teóricos da conspiração que culpam os judeus por tudo e como isso é coisa de QI baixo. Tudo isso que você viu, comparando com trechos da Candace Owens. Candace respondeu a esse vídeo com mensagens de texto enviadas por Charlie Kirk. Agora, a gente sabe que mensagens de texto anteriores que ela divulgou entre ela e Charlie Kirk foram comprovadas como reais, então talvez essas também sejam reais. Aqui, dá uma olhada nisso. Ela enviou mensagem para Charlie Tucker e Vivek dizendo que fazia sentido. Charlie Kirk respondeu: sim, a razão vencerá. Judeus preocupados com Israel deveriam se acalmar ou ficarão isolados, pois seu comportamento é maníaco. Candace postou: escolham um ano, qualquer ano, sionistas. Essas mensagens, se reais, foram enviadas em 19 de outubro de 2023, logo após os ataques de 7 de outubro. Isso mostra que Charlie Kirk claramente discordava do que os judeus preocupados com Israel estavam fazendo. O comportamento deles é insano, precisam se acalmar. Esse era o tom das mensagens que ele enviou a ela e foram comprovadas como reais. Vejo o mesmo. Quero dizer, acho que isso não valida a afirmação de Candace de que Charlie Kirk tinha superpoderes eletromagnéticos e era um viajante do tempo. No entanto, tenho certeza de que Charlie Kirk, como ele disse várias vezes, recebeu muito dinheiro de doadores judeus, de super PACs pró-Israel e da classe de doadores sionistas. Eles queriam que ele dissesse coisas positivas sobre Israel, coisas positivas sobre o povo judeu, para tentar jogar um pouco de água nas chamas dessas teorias da conspiração de que você sabe, os judeus controlam tudo, blá, blá, blá. E então, ele aceitou o dinheiro deles, eles deram dinheiro para o negócio dele, ele saiu por aí espalhando as mensagens que eles queriam que ele espalhasse, mas a portas fechadas. É totalmente plausível que ele estivesse frustrado com eles, que ele realmente não acreditasse no que estava dizendo. Tipo, se alguma coisa, isso só mostra que Charlie Kirk realmente não acreditava no que estava dizendo. Que ele fazia isso porque estava recebendo um cheque, porque estava sendo pago pela classe dos doadores. E então, a portas fechadas em particular, ele poderia dizer: essas pessoas são loucas, o comportamento delas é maníaco, elas são todas, sabe? Apoiar Israel cegamente é absurdo. Mas então, em público, ele diz o que os doadores querem que ele diga. Se alguma coisa, isso só faz ele parecer um vendido corporativo. Não sei se isso prova algo além de tipo... Esse é o problema do dinheiro na política. Pessoas financiam políticos e comentaristas. Isso ficou claro no caso dos inquilinos com Tim Pool e Benny Johnson. Todas essas pessoas, conscientes ou não, espalhavam propaganda pró-Rússia por serem pagas por uma empresa de fachada suspeita. Quando grandes quantias de dinheiro entram na política, principalmente de grandes doadores corporativos e pessoas muito poderosas, quem recebe esse dinheiro faz e diz o que for preciso no espaço político para agradar os doadores. Acho que era isso que Charlie Kirk fazia. Antes de tudo, ele era um arrecadador de fundos, e isso é o que isso prova. Não sei disso. Isso prova que ele tem de novo que ele é, sabe, o Flash. Eu não sei se ele é um dos 4 fantásticos. Após ver isso, essas podem ser mensagens reais e vão validar mais afirmações malucas da Candace no futuro. Por isso acredito que ela continuará em alta e sua relevância não vai diminuir tão cedo.